Muito bem, pessoal, nós estamos hoje aqui falando da equação segmentária da reta. Nós já falamos da equação geral, falamos da equação reduzida. E essa equação, a equação segmentária, ela é obtida a partir de um segmento da reta. Um segmento onde as duas extremidades coincidem com os pontos onde a reta toca os eixos ordenados, o eixo x e o eixo y. Então, por exemplo, vamos imaginar então essa reta que está aqui em vermelho, onde eu tenho aqui um ponto genérico, um ponto xy, que pertence a essa reta, e esse aqui é o ponto onde a reta toca o eixo das abscissas. Ele tem abscissa P e ordenada 0, nesse ponto aqui. E aqui a abscissa é 0 e a ordenada é Q. Então, com esses três pontos aqui, a gente consegue colocar esses pontos no determinante, igualado a 0, e obter a equação geral da reta que passa por esses dois pontos, por esses três pontos. E com a equação geral, a gente consegue depois obter a equação segmentária. Então vamos lá pegar os três pontos. Quais são os três pontos? Ó, xy, que é o ponto genérico, o ponto P0, ó, P0, e o ponto 0Q, 0Q. Preenche essa coluna com 1, né? Aí você dobra as duas primeiras colunas, x, p e 0, y0 e q, y0 e q, traça aqui as diagonais, ó, diagonal principal, aquela que mantém o sinal, né? E a diagonal secundária, aquela que vai inverter o sinal. Então, basta ter um 0 na diagonal para zerar tudo. Então, esse 0 aqui, ó, esquece o resto, vai dar 0. Aqui também tem um 0 aqui, ó. Então tudo isso aqui vai zerar, ó. 0 aqui. Essa aqui não, vai dar PQ, ó. PQ vezes 1 é PQ. PQ positivo, mantém o PQ positivo aqui. Tudo isso aqui é igual a 0. Agora as diagonais secundárias. Aqui tem dois zeros. Esquece, basta ter um para zerar tudo. Aqui você vai ter, ó, x e o Q. Então fica xQ positivo, mas como é secundário, eu ponho menos xq. Então, percebe, deu xq positivo, eu ponho menos xq, tem que inverter o sinal. E essa aqui vai dar yp, ó, yp positivo, vou pôr yp negativo aqui, ó. Agora copia, ó, menos xq, então aqui o menos xq está aqui, ó, ok? Depois o menos yp está aqui. O resto zerou e aqui vai dar PQ, mais PQ, ó. Tudo isso aqui é igual a 0, os três pontos estão alinhados, tem que ficar sempre igual a 0 o determinante. Aí você faz o seguinte, ó, troca o sinal de todo mundo. Aqui, ó, é negativo, fica positivo. Negativo, fica positivo. Positivo, fica negativo. Tudo isso aqui é igual a 0. Porque a ideia é pegar esse PQ que está aqui, ó, negativo, mandar para o outro lado positivo. Então fica XP YQ igual a PQ. Bom, a equação segmentária sempre é igualada a 1. Então eu preciso fazer esse PQ aqui virar 1. Como que eu faço? Eu tenho que dividir então esse segundo membro por PQ. Eu divido ele por ele mesmo. Mas aí eu vou ter que dividir todos os outros parcelas também por PQ, ó. Então o XQ eu vou dividir por PQ e o YP eu vou dividir por PQ também. Divido todo mundo por PQ para manter a igualdade. Aí você pode cortar, ó, Q com Q, né? Aí vai ficar X sobre P. Eu vou cortar P com P, ó. Vai ficar Y sobre Q. E aqui uma coisa que divide por ela mesma é igual a 1. Essa aqui é a equação segmentária da reta. Então é x dividido pela abscissa, ok? No ponto onde a reta toca o eixo x, y dividido pela ordenada, onde a reta toca o eixo y, que é o Q aqui, ó. Tudo isso aqui igual a 1. Essa aqui é a equação segmentária. Vamos pegar um exemplo. Olha só. Dada a equação da reta, obtenha em cada caso a equação segmentária e faça o esboço do gráfico mostrando os pontos onde a reta toca os eixos ordenados. Então ele te dá aqui a equação geral da reta, ó, 4x menos 3y mais 5 igual a 0.
Como é que você faz? Isola, né? Passa esse coeficiente C para o outro lado, né? Ele é positivo, ele vem para cá, fica negativo, ó. Então mais 5 ficou menos 5. Copiou 4x menos 3y. A ideia é fazer com que aqui apareça o número 1 positivo. Então tem que dividir todo mundo por menos 5, tá? Você vai dividir todo mundo por esse cara aqui que é o menos 5. Ó. Então o menos 5, ó, o 5 negativo aqui, ó. Eu vou dividir por menos 5. O 3y eu também, ó, ele é negativo, tá? O 3y negativo eu também vou dividir por menos 5. E esse 4x positivo eu também divido por menos 5. Divide todo mundo por menos 5. Então esse menos eu posso pôr em cima aqui, vai ficar 4 quintos, que multiplica x, menos e menos aqui, ó, menos com menos, vai dar mais, fica 3 quintos, que multiplica y, e aqui vai ficar 1, ó, porque 5 divide por 5 é 1, e menos com menos dá mais aqui, ó, dá 1 positivo. Então, mas isso aqui ainda não é a equação segmentária, tá? A equação segmentária é o seguinte, eu tenho que deixar x em cima e colocar um número embaixo. Esse que eu ponho embaixo aqui, ó, é assim, quando você multiplica um número, né, por uma fração, é a mesma coisa que pegar essa fração e dividir por esse número invertido. Entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, menos 4 quintos que multiplica x é a mesma coisa que fazer x que divide por 5 quartos. Tem que pegar essa fração que está aqui, ó, essa fração aqui, colocar aqui embaixo invertida, dividindo o x. E mantém o sinal de menos. Esse 3 quintos vai virar 5 terços. Deixa o y em cima, tudo isso aqui é igual a 1. Isso aqui é a equação segmentária da reta. Onde esse número que aparece embaixo aqui, esse menos 5 quartos, tá? Esse menos aqui você pega também, ó, fica menos 5 quartos. Isso aqui é o P. Seria esse P aqui, ó. O ponto onde a reta toca o eixo X. Seria a abscissa X do ponto onde a reta toca o eixo das abscissas. Então, no caso aqui seria 5 quartos negativo aqui, ó. 5 quartos negativo aqui. E esse aqui, os 5 terços, é o ponto, né? Representa o ponto. Isso aqui seria a ordenada do ponto onde a reta toca o eixo Y. Seria os 5 terços aqui, tocando aqui no Y, é igual a 5 terços positivo, hein? Percebe que fica negativo para o X e positivo para o Y. Então, está muito claro aqui, se você olhar para essa reta aqui, que é uma reta crescente, né? Que deve ter um coeficiente angular positivo, pelo fato de ser uma reta crescente. O coeficiente linear da reta é 3 quintos, perdão, é 5 terços, né? 5 terços é o coeficiente linear, e o coeficiente angular teria que calcular aqui, né? Como se trata aqui de um triângulo, você teria que fazer aqui delta y sobre delta x, né? Cateto oposto que divide o cateto adjacente, aí você obteria aqui a tangente do ângulo de inclinação, que seria uma tangente positiva, porque a reta é crescente. Mas enfim, ele pediu a equação segmentária, e é essa aqui. Vamos para outro exemplo. Olha só, aqui não te dá a equação reduzida, ó. Y igual a menos 3x mais 2. Bom, a equação reduzida, eu já sei de cara que o coeficiente angular aqui é menos 3, portanto é uma reta decrescente, né? O coeficiente angular é menos 3, e o coeficiente linear aqui é o 2. Esse é o ponto onde a reta toca o eixo Y, tá? É o 2 aqui, ó. Bom, a ideia é a seguinte, você vai fazer o seguinte, vai pegar e vai passar esse 3x para cá positivo, ó. Então, menos 3x fica mais 3x, aí copia o y como tá, deixa o 2 no canto lá, né? Aí ficou assim, ó. Não, olha só, 3x mais y igual a 2, pegando 3x, passando para cá. Aí vou dividir todo mundo por 2 aqui, ó, porque eu quero que aqui apareça 1. Então, vou dividir lá em cima por 2, e vou dividir todo mundo por 2. Ó. O y divide por 2, e esse 3x também divide por 2. Então, no final, né, vai ficar assim. Aqui vai ficar 1, que ele que divide por ele mesmo é igual a 1. Aqui ficaria meio, né? Ó, x sobre 2 aqui é meio. Né? Aqui é 3 meios que multiplica y. Isso aqui ainda não é a equação segmentária. Eu tenho que fazer x dividido por esse cara aqui invertido. Ó, x que divide por... Opa, 2 terços, né? Tá trocado aqui, ó. 2 terços. 2 terços. E aqui o y
que divide por 2 sobre 1, tá? Ó, tem que inverter esse cara aqui, ó, 2 sobre 1. Y que divide por 2 sobre 1. Tudo isso aqui igual a 1. Né? Esse 2 sobre 1 aqui é 2, né? Então, se você fosse montar o esboço do gráfico, ficaria assim, ó. A reta, você vai marcar quais são os pontos que você marca. 2 terços, ó, 2 terços, que é o x aqui, e aqui o 2 sobre 1, que é o 2 aqui em cima, que é o y. Então, eixo x e y, reta decrescente, claro, porque o coeficiente angular aqui é menos 3, é um coeficiente negativo, a reta tem que ser decrescente. E aqui o coeficiente linear da reta é o 2, é o ponto onde a reta toca o eixo y aqui, ó, no 2, aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Né? Enfim, tá aqui batendo tudo. A ideia é essa, né? Eu espero que você tenha entendido, nada muito complicado, né? Vamos ver. A gente segue depois com outra aula falando também sobre a equação segmentária. É isso aí.